Hoje e amanhã, em duas reportagens especiais, a gente vai abordar o avanço do processo de desertificação na Paraíba. Começamos pela auditoria coordenada pelos Tribunais de Contas do Estado, com a participação de 4 outros TCEs, que apontou as causas do aumento da degradação e a falta de articulação nas políticas públicas. Ouvimos pesquisadores, autoridades e mostramos a resiliência de quem se mantém firme no semiárido. Um alerta dos pesquisadores: é preciso salvar urgentemente mais de 1 milhão de hectares que podem virar deserto. Acompanhe agora a primeira reportagem. Da zona da mata em direção aos cariris velhos, a vegetação ganha tons de cinza rapidamente. É a caatinga, ameaçada pela mão do homem. Mais da metade da vegetação do Nordeste brasileiro foi degradada nas últimas 2 décadas. Nós precisamos recuperar 1 milhão de hectares imediatamente. 1 milhão de hectares se encontram gravemente feridas pelo processo de certificação. O pesquisador do Instituto Nacional do Semiárido representa o Brasil junto à Convenção das Nações Unidas para o combate à desertificação. Aldrin Martim Pérez é da Nicarágua. Desde 2009, é cientista no INSA e é categórico: o trunfo brasileiro para enfrentar as mudanças climáticas está no semiárido. A caatinga é uma solução contra as mudanças climáticas, porque ela sequestra carbono desde a parte aérea até a superfície de 1 metro do solo, 125 toneladas de carbono. Ela retira anualmente da atmosfera, diferentemente dos outros ecossistemas, inclusive é muito mais eficiente que o da Amazônia, viu? Por cada 100 toneladas que ela absorve, 45 ela retém como carbono. O mapeamento confirma a diminuição de quase 327 milhões de hectares de biomassa. A diminuição da biomassa, seja pela perda da cobertura vegetal ou pela mudança do uso da terra, a erosão e os incêndios provocam a degradação. Todos os estados do semiárido brasileiro, e principalmente do semiárido nordestino, a média, né, dos estados, eles estão chegando aí a 23%, a 30%, alguns estados até 50% de degradação. Porém, a gente também fez um estudo aí de 20 anos, dos últimos 20 anos, com ferramentas de uso de satélites e informações em campo, que mostram que o semiárido brasileiro, principalmente o semiárido nordestino, a desertificação alcançou 13%. O mapeamento do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite revela que a desertificação atinge quase 28% do território paraibano, ficando atrás apenas de Alagoas. As áreas em rosa estão perto de virarem desertos. É uma questão que envolve um fator climático, mas, sobretudo, o fator humano, o antrópico, o desmatamento, o sobrepastoreio, que é a criação de gado, bovino, caprinos, em áreas muito densas, o que compacta o solo, provoca erosão. Você tem a salinização, você tem uma questão também do consumo dessa madeira para algumas demandas nas áreas urbanas. O ponto central aí, hoje, não é só tanto a recuperação, é o desmatamento da caatinga. Proporcionalmente, a Paraíba é o estado com maior extensão comprometida. 71% do território já sofrem perdas consideráveis. Uma auditoria operacional coordenada em políticas públicas no combate à desertificação, liderada pelo Tribunal de Contas da Paraíba e coordenada pelo Tribunal de Contas da União, confirmou o aumento de áreas degradadas. O Brasil até mais ou menos 2010 tinha uma política em relação a isso que está completamente abandonada. E, evidentemente, precisa-se ter uma definição política. Esse é o tipo de assunto que, sem as definições políticas, não vai caminhar. E até porque as políticas todas nessa área elas têm que ser transversais e verticalizadas, ou seja, tem que ocupar os 3 níveis do governo, todos os poderes da nação e, evidentemente, a sociedade tem que participar também em políticas públicas. Como o conselheiro Fernando Catão é o relator e ele, no próprio relatório, faz sugestões de encaminhamento, notificações, determinações
a várias autoridades, quer seja em nível federal, quer seja em nível estadual, quer seja em nível municipal, nós haveremos de proceder. E aqueles que são orientações, espera-se que se cumpra. Aqueles que são determinações, nós acompanharemos para saber se foi cumprido a determinação do tribunal. Foram trabalhados 5 eixos de investigação, incluindo monitoramento e contenção de danos. Tribunais de Contas de Pernambuco, Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte participaram da auditoria. Uma ação na Paraíba não vai resultar numa ação em Pernambuco se Pernambuco ficar parado. Ou seja, nós temos que ter uma movimentação nacional. Daí a importância do governo federal de traçar essa política. Em todos os estados, é visível a falta de políticas públicas para conter o fenômeno. Então, os tribunais de contas dos estados, o Tribunal de Contas da União, partem de um ponto essencial, né? A cobrança de políticas públicas de forma transversal e vertical ao mesmo tempo, do governo federal, dos governos dos estados, dos governos municipais, de forma coordenada. Uma boa notícia nos 5 últimos anos, e aí a gente tem que destacar o papel do Tribunal de Contas, os conselheiros do Estado da Paraíba. Eles foram pioneiros em trazer essa questão, que é uma questão econômica. E, de certa forma, o Tribunal de Contas tem todas as ferramentas para poder chamar a atenção da União do qual é estratégico e, ao mesmo tempo, impactante essa questão da desertificação. Só queria destacar que esse papel do Tribunal de Contas da Paraíba, ao conseguir politicamente e economicamente a atenção para essa temática, o que não se tinha conseguido em outros setores, principalmente na academia, setores do meio ambiente, mas está sendo o Tribunal de Contas da Paraíba que está chamando a atenção, mas lembrando que em 2006 havia uma ação da União, né, do governo federal, para mapear essas áreas degradadas e desertificadas e trazer uma ferramenta de precoce para alertas de seca. Um processo também que exige ações em escalas diferentes, né? Então, cabe ao governo federal iniciativas também que na sua área de atuação, né? A ponta do processo são os municípios. Toda essa escala é necessária, mas os municípios precisam estar preparados para dar esse suporte também. Principalmente relacionado aos eixos de diversificação econômica, onde a gente tem ações relacionadas à agropecuária, e a questão é o eixo relacionado ao meio ambiente. A articulação política entre instituições oficiais e a comunidade deve ser feita pela academia. Aqui no campus de Sumé, da Universidade Federal de Campina Grande, funciona o Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido. Professores e alunos fazem pesquisas para que o homem do campo se mantenha da própria agricultura, com plantas nativas da região. E isso tem surtido um efeito muito grande e atraído pesquisadores de outros centros universitários para conhecer de perto o trabalho desenvolvido em viveiros aqui no Cariri. O nosso centro, o Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, ele é estratégico, principalmente para as questões que se relacionam às vocações de terras de faixas secas. Veja que nós olhamos para essas faixas do ponto de vista de resistência e resiliência, mas também de potencialidades. Mas olhamos do ponto de vista das oportunidades, mas também nós precisamos enxergar as fragilidades. E uma principal dela é a questão da degradação. Com a conclusão da auditoria, o TCU vai recomendar ao governo federal a volta da Comissão Nacional de Combate à Desertificação. Nós fizemos uma grande auditoria coordenada com 5 estados da região Nordeste, fizeram com que o trabalho pudesse ser concluído com uma recomendação, com uma determinação, que é mais forte do que a recomendação, que se reinstale o Conselho Nacional contra a Desertificação e a mitigação da seca. Nós vivemos num estado em que a maior parte do seu território está hoje com um sistema de semiárido para a desertificação. Esse nível de qualidade de vida dos homens e mulheres da zona rural favorece, por força do seu sofrimento, ao êxodo rural, um aumento nas grandes cidades, o aumento na pobreza, o aumento
das doenças, o analfabetismo, tudo isso que hoje compõe um quadro territorialmente deserto, tornar-se-á ainda muito pior se não houver um programa nacional de combate à desertificação. Tribunais de Conta do Estado vão alertar os governadores do Consórcio Nordeste sobre a gravidade do problema e a necessidade de ações conjuntas. É um tema extremamente importante, é muito caro a todos nós. A Paraíba tem, dos 223 municípios, mais de 200 são susceptíveis à desertificação. Não significa dizer que já esteja em processo, mas são susceptíveis à desertificação. É preciso ter um foco muito grande na recomposição da vegetação, fazer o que nós estamos fazendo em todo o Vale do Paraíba, plantando mais de 700 hectares lá nas áreas das nascentes e nas margens do rio. Ou seja, há necessidade verdadeiramente de ter uma ação conjunta e vários estados estão passando por esse processo. Na Paraíba, em regiões como Cariri, a desertificação avança rapidamente, sem recomposição da vegetação há pelo menos 5 anos. Restou confirmada a situação dessas áreas por várias causas, como abandono de áreas anteriormente ocupadas por pastagem. Outro aspecto que chamou bastante atenção foi grandes empreendimentos de energia alternativa no semiárido. Grandes usinas solares e parques eólicos prometem novos investimentos pelo interior. Para os cientistas, são riscos ainda maiores de degradação de grandes áreas. O modelo, como está sendo implementado, ele vem intensificando os processos de desertificação e mudanças climáticas. Por quê? Porque eles cortam a vegetação, cortando a vegetação, eliminam o sequestro de carbono que está armazenado nessas áreas, porque eles estão cortando a vegetação nas áreas mais conservadas, que são as serras. Os debates estão fora da pauta dos municípios, seja pela fragilidade da gestão financeira ou pela falta de controle social do meio ambiente. Municípios no porte da cidade de Santa Helena, no Alto Sertão da Paraíba, realmente têm suas dificuldades, suas limitações, principalmente orçamentárias, para que se possa implementar projetos e que se possa trabalhar nessa perspectiva de superarmos esses desafios de modo global e também de modo local. Aqui a situação é mais crítica porque para agravar ainda mais a crise vem a estiagem, onde nossos mananciais não captam as águas necessárias para abastecer nossa cidade. Para se ter um exemplo de Estevo, a gente está dependendo de carros-pipas para abastecer a nossa comunidade, tanto na zona rural como na zona urbana. A gente já vê o reflexo de uma vegetação que está morrendo, que está se acabando. É uma paisagem triste e a gente tem mais aqui pensado numa solução. Um ano de seca, como nós estamos vivendo agora, a nossa região sofre muito, a nossa vegetação, que é a caatinga, sofre bastante. Então, isso, de qualquer forma, como áreas que não têm cobertura de solo, elas passam por esse processo de desertificação. A auditoria coordenada dos TCEs também cobram mais rigor na legislação ambiental dos estados. O governo da Paraíba garante que há compensação pelos danos. A Secretaria de Meio Ambiente, junto com outros órgãos, tem conversado com as empresas para que o impacto da implantação dos parques seja o menor possível e que aconteça compensações do ponto de vista ambiental para a implantação desses parques. A indústria mira na expansão dos negócios e diz ter cuidados com os impactos ambientais, o que pode causar danos para as suas marcas. É fundamental que a indústria brasileira entenda que não é uma questão de opção se adequar ou não a regras de preservação ambiental e de transição energética. É uma imposição. A empresa, a indústria que ela não tiver compatível com as novas regras, ela não terá capacidade de produzir de maneira competitiva e não terá também capacidade de poder comercializar os seus produtos. Para o professor especialista em energias renováveis, não há como pensar em autossuficiência energética sem a possibilidade de danos. Mas avalia que a solar e a eólica são as que menos trazem prejuízos ao bioma. Não existe fonte de energia sem impacto, mas entre, por exemplo, avaliar e comparar uma fonte renovável, uma fonte de energia limpa e uma que
promova a emissão de gás carbônico, CO2, quando você faz essa comparação, você vê que ainda assim a energia renovável é bem mais vantajosa. Amanhã a gente traz a segunda parte dessa reportagem especial mostrando a resiliência do homem do campo no semiárido paraibano e as experiências que podem dar bons resultados na recuperação de áreas que hoje estão totalmente degradadas.